Professor Roberto Gava, por gentileza, tudo bem? Eilande, tudo bem? Tudo bem. Antes de mais nada, o que o aluno precisa saber para mandar bem em português? Lande, essencialmente ler. Revistas, jornais, literatura. Mas não só ler por prazer, ler estudando mesmo, com lápis na mão, anotando as dúvidas, separando as palavras mais difíceis, consultando o dicionário e montando um repertório a partir disso. Ouvir música também, quer mais prazer do que isso, né? A música brasileira é cheia de temas que filosofam, temas que dialogam com a filosofia, com os temas atuais, e os exames de vestibular e até o Enem fazem muito bom uso disso. Então vamos aproveitar essas suas dicas e ver como elas se aplicam no Enem? Vamos? Professor Marco Laurindo, é com você. Olá, amigos da Hora do Enem. Eu sou o Marco Laurindo, professor de linguagens aqui do QG do Enem, e hoje eu estou aqui para fazer uma questão muito bacana do Enem 2015 com você. Vamos a ela. Vem. Olha só, você percebe claramente aí que essa questão, ela tem como título Carta ao Tom 74. Deixa eu fazer uma referência para você aqui que é importante para a questão. Essa música é uma música feita pelo Vinícius de Moraes em parceria com o Toquinho. E eles fazem menção a um momento específico da nossa produção, que é o lançamento de um dos discos mais importantes da cultura brasileira, que é o Canção do Amor Demais. Só para você entender, a lógica da canção é a seguinte: eles começam a remeter ao processo de produção desse disco. E uma coisa importante para você saber também é que esse disco é um disco fundamental porque ele é um marco inicial da bossa nova no Brasil. O Vinícius de Moraes, você está acostumado a escutar falar dele como um dos grandes nomes da poesia brasileira modernista. Esse autor, ele vai fazer parte do grupo modernista da segunda geração e vai continuar compondo uma produção que vai até praticamente os anos 80. A grande questão é, o Vinícius, além de poesia, fez muita música, e música de grande qualidade, o que vai fazer com que a produção cultural brasileira seja conhecida mundialmente. É nesse sentido que ele e o Toquinho remetem ao processo de composição do disco e a um Rio de Janeiro que, na opinião deles, já não existe mais. Vamos para a letra da música, vem comigo, vai. Carta ao Tom 74. Rua Nascimento e Silva, 107, você ensinando para Elisete as canções de Canção do Amor Demais. Lembra que tempo feliz, que saudade, Ipanema era só felicidade, era como se o amor doesse em paz. Nossa famosa garota nem sabia a que ponto a cidade turvaria esse rio de amor que se perdeu. Mesmo a tristeza da gente era mais bela e além disso se via da janela um cantinho de céu e o Redentor. Meu amigo, só resta uma certeza, é preciso acabar com essa tristeza, é preciso inventar de novo o amor, tá? Então repara, quando a gente olha para essa questão, ou melhor, para essa canção do Vinícius Toquinho, você percebe claramente um tom saudosista. É como se eles olhassem para a época da composição do disco e ao mesmo tempo comparassem com a época que eles estão vivendo naquele momento. E nessa carta, eles começam a falar, olha, o Rio de Janeiro não é mais aquele, é preciso inventar um novo amor. Isso, inclusive, lembra a maneira como os românticos lá no século XIX olhavam para o passado, idealizando esse mesmo passado. Então, aqui você tem Vinícius Toquinho com um tom saudosista, olhando para o passado e falando como era bom aquele momento. Vamos então para a questão, vem comigo, vai. No enunciado, você vai ter o seguinte: o trecho da canção de Toquinho e Vinícius de Moraes apresenta marcas do gênero textual carta, olha só, marcas da carta, possibilitando que o eu poético e o interlocutor, ou seja, essa relação entre eu poético e interlocutor, ela vai ser baseada na estrutura da carta, tá? Você já viu isso? Então vamos tentar entender o que vai acontecer em função dessa relação. Acompanha comigo, vai. Letra A. Compartilhem uma visão realista sobre amor em sintonia com o meio urbano. Gente, eu posso falar em sintonia aí com o meio urbano? Repara, eles olham para o passado, exaltam esse passado e ao mesmo tempo comparam com o meio urbano que eles já não querem naquele momento, tá? É como se o Rio de Janeiro não fosse mais o mesmo, por isso a letra A não poderia ser. Volta comigo aqui para a letra B, ó. Troquem notícias em tom nostálgico, opa, essa palavra é importante, tá? Sobre as mudanças ocorridas na cidade. Olha, eles olham para o passado, idealizam esse passado e mostram um presente, no caso deles ali, que não é tão satisfatório. Eu posso considerar essa alternativa como uma possibilidade de resposta? Guarda um pouquinho aí. Vem comigo para a letra C. Façam confidências
uma vez que não se encontram mais no Rio de Janeiro. Opa, ele não fala sobre isso, não se encontram mais no Rio de Janeiro. Então você desconsidera. Letra D. Tratem pragmaticamente sobre os destinos do amor e da vida citadina. Eu posso ser que eles estão trabalhando aí, né, de maneira pragmática, o destino do amor e da vida citadina? Não posso falar isso. Eu não posso, de alguma maneira, cometer, né, esse erro de acreditar que eles podem definir isso pragmaticamente. Vamos para a letra E. Olha o que ele vai dizer. Aceitem as transformações ocorridas em pontos turísticos específicos. Olha, ele não fala sobre isso. Ele vai citar, claro, né, o Corcovado, o Redentor. No entanto, ele não vai falar sobre essas mudanças de maneira mais direta. Por isso, meus amigos, essa questão é fácil. E, de alguma forma, a palavra nostalgia nos encaminha para a resposta, tá? O Enem, ele adora esse tipo de interpretação. E se você tiver conteúdos, principalmente literários, para darem essa base, você vai conseguir sair muito bem, beleza? Então, pensando assim, vem comigo para o slide, vai. Resposta aí, letra B de bola. Obrigado, professor. Gêneros textuais, intertextualidade. Quando a gente estuda isso? Então, na escola, esses conteúdos costumam aparecer nas séries finais do Fundamental 2 e seguem com o aluno ao longo de todo o ensino médio. São duas estratégias linguísticas, a intertextualidade e a metalinguagem, muito comuns na poesia e na música brasileira, que permitem todo esse diálogo. Então, a partir disso é que os alunos precisam ficar atentos no que leem e no que ouvem e no que caem nas questões de vestibular para eles em relação a isso. Tomemos como exemplo a Bossa Nova, Lange. Ela é estudada geralmente na terceira série do ensino médio como um desdobramento do modernismo, uma escola literária. E é importante lembrar que a Bossa Nova é um movimento essencialmente carioca, é preciso situá-la geograficamente. Eu trouxe, inclusive, um livro do Nelson Motta, chama Noites Tropicais, em que ele conta muitas dessas histórias ligadas aos poetas, aos músicos da Bossa Nova, do tropicalismo. É uma boa leitura e vai instigar os alunos a quererem saber mais sobre esse movimento e sobre as letras desse movimento. Essa questão em específico, ela trabalha com um gênero textual, que é carta. O aluno precisa perceber esses elementos do gênero textual carta, trabalhado nas aulas de produção de texto nas escolas, e associar com o tema da questão, que é um tema que gira em torno do Rio de Janeiro, e essa situalização geográfica do Rio de Janeiro na música. O estudo da intertextualidade vai garantindo essas questões para o aluno. No caso dessa questão específica, a localização geográfica do Rio de Janeiro é muito importante para essa questão ser respondida, em analogia com o gênero textual carta, e esse conhecimento da Bossa Nova como um movimento vai ajudá-lo bastante a responder à questão. Professor, letra de música é um tipo de texto que cai com frequência no Enem? Sim, Lange. A tradição da música brasileira permite que a canção, que é a letra da música, né, é a canção, ela seja bastante utilizada porque é por meio da canção que muitos dos temas que permeiam a realidade brasileira são trabalhados, e isso é bastante utilizado no Enem. Eu lembrei agora de um documentário da Helena Solberg que se chama Palavra Encantada. Trabalha bastante essas questões. Eu acho que os alunos deveriam procurar e assistir a esse documentário.